Gostaria de trazer uma mensagem da palavra da parte de Deus, da palavra de Deus, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, alguns versículos aqui, que nos diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo que nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Gostaria de estar, fazendo uma abordagem aqui sobre bênçãos espirituais. O apóstolo Paulo diz, o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. São inúmeras as bênçãos da parte do Senhor. Mas estarei fazendo uma abordagem de 3 principais bênçãos, aqui logo no primeiro capítulo dessa epístola. Que são eleitos pelo Pai, remidos pelo Filho e selados com o Espírito Santo. Quando falamos de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, esses lugares celestiais não é assim um lugar geograficamente falando, mas sim um estado que a pessoa passa a estar depois que aceita Jesus como Salvador. Então, ele é transportado para uma nova dimensão, Nós agora, depois que aceita Jesus, a pessoa passa a ter uma dupla cidadania. Ele continua sendo cidadão terrestre, porém ele é cidadão celeste. Então, no primeiro ponto aqui, eleitos pelo Pai. Quer dizer, o Senhor Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes que criasse o universo, o Senhor já havia nos elegido. Quando se fala em eleição, normalmente a eleição tem aqueles que são eleitos e são aqueles que não são eleitos. Quando se fala também de eleição, muitas pessoas, às vezes, equivocadamente, pensam que o Senhor predestinou uns para serem salvos e outros para serem perdidos. Mas é um ledo engano. O Senhor quer que todas as pessoas se salvem, Basta tão somente aceitar o plano estabelecido por Ele, que é aceitar a Jesus como Salvador. Então, em primeira mão, quer dizer, essa eleição, ela está baseada na presciência de Deus. A presciência, ele é um atributo, tão somente da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é aquele atributo de ter todo saber, sabe todas as coisas. Então, pela presciência ou onisciência, que é uma expressão quase que sinônima, quer dizer, o Senhor sabe de todas as coisas, tudo aquilo que vai acontecer, ele já sabe antecipadamente. Então, o texto bíblico, o Senhor nos predestinou. Essa predestinação, ela está baseada na onisciência de Deus. Ou seja, o Senhor já sabia antecipadamente todos aqueles que iriam aceitar o plano de salvação, que é aceitar a Jesus como Salvador. Logo, essas pessoas foram eleitas. Então, quando diz eleitos antes da fundação do mundo, quer dizer, antes que Deus criasse o universo, ele não foi apanhado de surpresa com a queda de Adão e Eva. Ele já sabia, ele já havia providenciado uma salvação. Haja visto, Jesus é conhecido como o Cordeiro, conhecido antes da fundação do mundo. Então, essa eleição, ela está baseada na presciência de Deus. Essa predestinação, ou seja, uma destinação antes,
Quer dizer, tudo baseado na onisciência de Deus. Deus já sabia antecipadamente, todos queriam aceitar a Jesus Salvador, logo eles são eleitos. O segundo ponto também, a segunda bênção, é que nós somos remidos pelo Filho. Essa remissão é uma redenção pelo sangue, né? Remissão das ofensas. O apóstolo Pedro diz que não é com ouro nem com prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas sim através do precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, nós éramos uma propriedade perdida, estávamos sendo Deus no mundo, não? Totalmente perdido. O salário do pecado é a morte, quer dizer, os nossos feitos mereciam tão somente a morte, mas o Senhor Jesus veio para nos resgatar, então ele nos redimiu, ele nos comprou de novo. Vai lembrar aqui, né, uma história de um garoto que ele tinha assim, algumas habilidades manuais, e ele fez assim um barquinho, né? E ele brincava muito com aquele barquinho, colocava o barquinho na água e via aquele barquinho fazendo a navegação. E aí teve um dia que teve uma enchente muito forte e acabou levando o barquinho dele e ele não conseguiu, assim, de imediato reaver aquele barco de novo. Daí passaram-se muito tempo, ele chegou numa feira livre, e ele viu o barquinho dele, ele conheceu normalmente a pessoa que conhece aquilo que ele criou, né? Falou assim, esse barquinho é meu. Aí o dono da banca na feira falou assim, olha, é o seguinte, esse barquinho ele tem um preço. Se você quiser pagar o preço dele, você vai levar ele. Falei assim, quanto é? Falou lá um preço X, então ele veio, juntou algumas economias e voltou na feira e adquiriu aquele barquinho. Aí deu uma geral no barquinho, aí ele olhou para o barquinho e falou assim, você é meu duas vezes. Primeiro, porque eu te criei, segundo, porque eu te comprei. Então, assim, né, essa libertação através de Jesus, essa remissão pelo Filho. Quer dizer, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. O terceiro ponto aqui, nós fomos selados com o Espírito Santo. Esse selo do Espírito Santo não é, conforme muitas pessoas pensam, que se trata do batismo com o Espírito Santo. Não é nada disso. O batismo com o Espírito Santo, o batizador é Jesus, é um revestimento de poder que a pessoa recebe após ele experimentar a salvação. Já esse selo do Espírito Santo é aquela marca de propriedade. Quando a pessoa aceita Jesus, aceita o plano de salvação que Deus estabeleceu e aceita Jesus como Salvador, logo ele é selado com esse Espírito Santo da promessa. Quer dizer, é uma marca, esse selo, ele imprime nas pessoas uma marca de propriedade. Hoje nós não somos de nós mesmos. Todas as pessoas que aceitam a Jesus como Salvador, elas passam a pertencer a Deus. Inclusive a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção, nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo, quer dizer, nós somos propriedade de Deus, propriedade do Espírito Santo. Então, esse selo com o Espírito Santo, ele é uma marca de propriedade que, após aceitarmos a Jesus, nós recebemos esse selo. Portanto, a gente vê que algumas coisas que nós não devemos cometer para com o Espírito Santo é extinguir o Espírito Santo. A Bíblia diz, não extingais o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo e entristecer o Espírito Santo. Nessa mesma epístola, no capítulo 4, versículo 30, diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo, mais à frente, no capítulo 5 dessa epístola aos Efésios, versículo 18, ele diz, não embriagais com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, as bênçãos espirituais das regiões celestiais, elas colocam a pessoa numa posição de vanguarda, numa posição superior. E a gente vê aí toda a trindade nessa ação, né? Passado, presente e futuro. Quer dizer, no passado, o Senhor nos elegeu, nós experimentamos a eleição.
No presente, a redenção. E no futuro, a herança eterna, quer dizer, a glorificação, né? Nós estamos aguardando a Jesus que virá buscar a sua igreja para todo sempre. Portanto, essas são as três bênçãos espirituais, né? Eleitos pelo Pai, remidos pelo Filho e selados com o Espírito Santo. Amém.